Olá, eu sou Felipe Ramos Siqueira, contador da Prefeitura de Assis, e hoje eu vou falar sobre as contas do primeiro quadrimestre de 2023 da Prefeitura de Assis. Então, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, o município de Assis procede à audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2023, apresentando os demonstrativos das metas fiscais. O primeiro demonstrativo, a gente traz a receita prevista em confronto com a realizada. O município de Assis tem uma previsão de arrecadação de R$ 577.753.200. No primeiro quadrimestre, arrecadou R$ 202.438.348,1. Esse valor corresponde a 35% daquilo que foi previsto para arrecadar durante o ano. Se a gente fizer uma conta simples, dividir o ano em 3 quadrimestres, a gente teria que arrecadar 33,33 em cada quadrimestre. Primeiro quadrimestre do ano, a gente superou um pouquinho aquela meta de arrecadação de 33,33%. O segundo quadro traz para a gente a evolução da receita do município. Então, a gente vai comparar o primeiro quadrimestre de 2021, 2022 e 2023. No primeiro quadrimestre de 2021, o município arrecadou R$ 162.414.689,63. Em 2022, R$ 183.717.694,29, um crescimento de 13%. Em 2023, R$ 202.438.348,01, um crescimento de 10%. A gente consegue ver aí uma evolução da receita da arrecadação municipal ano a ano. No próximo quadrinho, a gente traz as principais receitas do município. Então, a gente tem ali o IPTU, uma das principais fontes de arrecadação do município, o imposto de renda retido na fonte, o ITBI, ISS, taxas, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, transferências do FPM, do ICMS, do IPVA, outras receitas correntes. Ali embaixo, para compor, contribuição de melhoria, um valor pequenininho, receitas intra-orçamentárias, receitas que movimentam dentro do próprio orçamento do município, da prefeitura para o Instituto de Previdência, da prefeitura para a FEMA, para bancar a UPA, e as receitas de capital, que são alienação de bens, operações de crédito, transferências de convênios, compondo R$ 202.438.348,1. Passado a fase da receita, a gente vai entrar um pouquinho na despesa. A gente traz para vocês o quadro das despesas liquidadas no primeiro quadrimestre. Importante lembrar que essa audiência é uma audiência consolidada, com dados da Prefeitura, do Instituto de Previdência e o Assisprev e a Câmara. Então, vamos do comecinho lá. Despesa por elemento. Rateio pela participação em consórcio público, aposentadorias, reserva remuneratória e reformas, pensões, contratação por tempo determinado, outros benefícios previdenciários, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, obrigações patronais, outras despesas variáveis pessoal civil, sentenças judiciais, obrigações patronais intraorçamentárias. Despesa corrente, então, R$ 86.095.184,65. Juros e encargos da dívida.
87.529.001. Outras despesas correntes, transferência de instituições privadas sem fins lucrativos, convênios com entidades do terceiro setor, transferências a consórcios públicos, transferência para o CIVAP, transferência para manutenção da UPA, diárias, material de consumo, material de distribuição gratuita, serviços de consultoria, serviço de terceiro pessoa física, aqui entre os estagiários, serviço de terceira pessoa jurídica, serviço de tecnologia de informação, obrigações tributárias e contribuições, outros auxílios financeiros à pessoa física, aqui ainda o saldinho do mais médicos, sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições e o aporte para a cobertura do déficit atuarial, 56.464.257,47. As despesas de capital, transferências a consórcios públicos, como é um rateio, a gente tem um pouquinho de transferência de capital também, 1.585,41, obras e instalações, equipamentos e material permanente, amortização e refinanciamento da dívida, de despesa de capital, 12.651.061,83, um total geral de 156.108.032,96. Receita e despesa de forma geral. E agora a gente entra nos índices, né, os índices legais. Tá? Um dos índices legais é a despesa com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal fala que a gente tem um teto, um limite, que tem que ser seguido, que é de 54%. Tá? Até o primeiro quadrimestre, a gente pega o ano móvel, que vem de maio de 2022 até abril de 2023. A despesa com pessoal do município nesse período, 213.454.767,94. A receita corrente líquida, 485.445.860,40. Percentual de aplicação de 43,97. Que a gente está bem abaixo do limite, né? Lembrando que a gente já comentou em outros momentos, a gente vem de um período de bastante aposentadoria, né? E o município está repondo esses funcionários. Né? Um funcionário com uma carreira de 35 anos tem um salário X, né? E o funcionário que está entrando tem outro salário, então acaba pesando um pouco menos na folha. Né? O próximo quadro, outro índice previsto na Constituição, é a aplicação da saúde. A Constituição diz, na emenda 29, que 15% da receita de impostos e transferência de impostos tem que ser aplicado na saúde. Então, a gente teve uma receita de impostos e transferência de impostos de 120.745.776,06 nos 4 primeiros meses de 2023. A despesa total com saúde, 35.879.815,08. Total aplicado com recurso do SUS, 12.571.871,60. O valor aplicado com recurso próprio, então, de 23.307.943,48, dando um percentual de 19,3%. Despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. É outro ponto, né, que é uma obrigação legal, uma obrigação que está na Constituição. Da mesma receita de impostos e transferência de impostos, 25% tem que ser aplicado na educação. A base de cálculo é quase a mesma, tem pouquinha diferença em relação à saúde. 120.745.776,06. Despesas líquidas consideradas para fins do limite, 23.944.308,55. Dá um percentual de 19,83%. Aqui eu vou ressaltar, a gente tem uma situação inversa aqui. A saúde é 15%, a gente sempre aplica um pouco mais. A tabela do SUS não é atualizada, sabe Deus desde quando, né? Então, o município acaba arcando com
com uma despesa alta na saúde. A arrecadação no primeiro quadrimestre é a maior arrecadação do município. A gente tem o recebimento do IPTU, né, no primeiro quadrimestre, e o IPVA no primeiro quadrimestre. Então, a arrecadação é muito alta. A saúde acaba dando acima dos 15%, porque a tabela do SUS não custeia a saúde, né? Já na educação, acaba, no primeiro quadrimestre, dificilmente a gente vai ver uma aplicação de 25%. Tá? Tanto saúde quanto educação tem que ser aplicado o mínimo constitucional durante o ano, e não mês a mês. Se fosse mês a mês, dificilmente. Se o município aplicar 25% na educação no primeiro quadrimestre, provavelmente não fecha o ano. Não paga as contas até o final do ano. Próximo quadro, também importante, é a aplicação do Fundeb. A gente sabe que o Fundeb ele é um fundo que é para manutenção e desenvolvimento da educação básica. Então, 20% da receita que vem do FPM, do ICMS, do IPVA, das transferências constitucionais, já fica retido nesse fundo e vem pelo censo escolar de acordo com o valor aluno. Tá? Alguns municípios no Brasil perdem dinheiro com o Fundeb, pelo número de alunos, pelo índice de desenvolvimento humano. A CIS não, a CIS ainda tem um pequeno ganho na relação do Fundeb. Então, no primeiro quadrimestre de 2023, nós tivemos retidos do FPM, ITR, ICMS, IPVA e IPI exportação, 14.467.297,90. Veio de receita do Fundeb 22.727.851,95. Então, nós ganhamos, em relação a essa retenção do Fundeb, 8.260.554,05. A gente sabe que, pela nova lei do Fundeb, no mínimo 70% tem que ser aplicado com a remuneração dos profissionais da educação e o restante com manutenção do ensino. Desse valor, no primeiro quadrimestre, nós aplicamos 16.206.804,24 com folha de pagamento, deu 71,31%, e 3.378.593,85 com manutenção do ensino, 14,87. Então, nós estamos atendendo a legislação. O município aplica os 70% hoje com a remuneração dos profissionais. O próximo quadro é o demonstrativo do resultado orçamentário. Aqui é um pouco diferente do que a gente viu anteriormente. É a receita realmente realizada, os mesmos 202.438.348,01. E as despesas empenhadas. Qual que é a diferença da despesa empenhada para a despesa liquidada? A despesa empenhada, eu tenho uma autorização para realizar aquela despesa. A despesa liquidada, a nota fiscal já chegou, o serviço já foi prestado realmente, o material já foi entregue. Tá? Então, a gente tem uma diferença. A gente tem 264.777.490,16 empenhado. Por que a gente tem 156 milhões liquidado? Eu tenho contratos, água, luz, telefone, que já estão empenhados, conforme a estimativa ou o valor global do contrato, mas o serviço não foi prestado, o material não foi entregue. Então, o que a gente usa só para ter um parâmetro, que é o resultado orçamentário. Então, hoje, no primeiro quadrimestre, pelo que tem empenhado, o resultado do município seria deficitário. É lógico que durante o ano isso vai se amortizando. Tá? Então, hoje a gente tem um resultado orçamentário de 62.339.142,15 negativo. Próximo quadro, demonstrativo do resultado primário. Esse é mais real. Tá? Esse é a receita arrecadada e despesa liquidada. Tá? Então, receitas primárias correntes, 193.952.099,81. Aí tem a dedução ali, que são as retenções. 180.201.788
Despesas primárias, 134.511.612,19. Eu tenho um resultado primário no exercício de 45 milhões, que seria realmente o embate entre o que já entrou de receita e o que já saiu realmente dos caixas do município. Seria uma sobra de 45.690, 175,85. Eu trago uma nota explicativa ali, ó. A finalidade do conceito do resultado primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação. Ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. A gente vê que o município de Assis tem essa capacidade de suportar suas despesas conforme a liquidação. O resuminho de tudo que a gente falou, tá? Então, é previsto a arrecadação e a despesa é igual, o orçamento é equilibrado. Nós arrecadamos 202.438.348,01. Falta arrecadar 375.314.851,99. Despesa. O orçamento prevê um gasto de 577.753.200. Foi empenhado já 264.777.490,16. Falta empenhar 312.975.709,84. Nesse momento, a gente tem um déficit orçamentário. Eu preciso arrecadar para cobrir o que já tem empenhado. O índice de pessoal. A legislação fala que a gente pode ter no máximo 54. Hoje a gente tem 43,97. Índice da saúde. A legislação fala que no mínimo 15%. A gente tem, nesse momento, 19,3%. Índice da educação, 25%. A gente tem, no momento, 19,83%. Lembrando que os dois índices são anuais. Tá? Então, a gente tem o ano todo para acompanhar essa aplicação. E assim finalizo, abro para qualquer questionamento. Lembrando que os quadros dessa apresentação vão ficar à disposição no site da Prefeitura. Tá? Então, e qualquer informação mais detalhada, a gente está à disposição lá na contabilidade. Boa tarde. Com essas explicações, a gente está vendo, você colocou que número de funcionários, nós tivemos bastante aposentadoria, nós recebemos e está em tramitação o projeto de reclassificação de funcionários, então a gente vê que teve uma diferença do ano passado para esse ano. Mas a gente não está vendo, e a minha pergunta é se tem algum estudo para estar colocando ainda, reorganizando outros funcionários, né? Nós tivemos essa evolução de quadros, mas ainda está muito longe do ideal, visto que nós estamos tendo, principalmente na educação, atribuições de salas há mais de 60 dias e professores não pegam devido a baixos salários, né? Então, o investimento, nós estamos vendo que ainda é o primeiro quadrimestre, a gente tem toda essa problemática, mas é um problema que se instala e a gente precisa fazer mais ações eficazes nesse sentido. Outro apontamento é com relação, nós vimos que aí na saúde tem uma aplicação maior, mas nós temos aí o piso salarial, o piso para os técnicos de enfermagem, enfermeiros, né, dentro desses profissionais da saúde. Já está pensando, já está vindo algum projeto em cima para estar fazendo esse pagamento desses funcionários da saúde? Está tendo algum movimento para estar repensando nessa questão desses funcionários que a gente está vendo que as nossas crianças estão perecendo e a nossa população também acaba perecendo na saúde quando um profissional tem o direito e não é aplicado, acaba trabalhando
em descontentamento. Viviane, assim, o assunto da audiência realmente não seria esse tipo de situação. É lógico que a gente vê que tem um percentual que está abaixo da legalidade, né? A prefeitura tem algumas situações que precisam realmente ser tratadas. É a questão do piso, a saúde já está, né, estudando lá a questão do piso da enfermagem. Tá? O plano de carreira do município tem que ser aplicado. Tá? A gente precisa repor muitos funcionários. Tá? Então, esse índice realmente é baixo, mas a gente precisa chamar alguns funcionários, a gente precisa repor o quadro, refazer, estudar essa questão do quadro da enfermagem, aplicar o plano de carreira, né, para a gente ter uma noção melhor daquilo que realmente a gente tem perna para fazer. Né? A gente tem, no mínimo, 3 situações aí que vão pesar, né? Que é o piso da enfermagem, é o plano de carreira, né, e a reposição do quadro que se aposentou. Tá? Então, a gente precisa ver tudo isso. Tá? Não tenho respostas concretas, porque o objetivo da audiência é demonstrar o que aconteceu no primeiro quadrimestre. Agora, o que está por vir já é uma outra discussão, que seria em outro momento também. Né? Então, sim, a questão do... Uhum. Eu sei que a Secretaria da Saúde já tem tratativas com o Conselho Municipal de Saúde, tá? Já tem estudado, o recurso ainda não veio, o recurso federal para recompor esse salário, né? Que é o que está acordado em lei, tá? Mas a saúde já tem conversado com o Conselho, já tem se reunido para resolver essa situação. Então, gente, obrigado pela atenção, tá? E quero dizer que estou à disposição, qualquer dúvida. Informação com responsabilidade você encontra aqui.